São José, na época, né, a gente foi em todas as emissoras, a gente pôde acompanhar. Certeza, Né, nacionalmente. nacionalmente, repercutiu, principalmente pelo ato do Senhor, né? E muitos disseram, né? E eu vi muitos profissionais aí, enfim, dizendo assim, não é possível, né? Ele está sob efeito ainda, né? Do trauma, da emoção, mas quando passar, né? Ele vai fazer uma nova reflexão. E a gente percebe que o Senhor mantém, né? Firme na sua decisão. O que te leva, né? A conseguir manter esse passo? O que me leva mais isso aí é o ensinamento de Jesus, o exemplo dele e por tudo que a gente aprendeu, né, nesse decorrer de tempo, tudo através daquela pregação do Padre Jonas, que ficou na minha lembrança, ficou no meu sentido, gravei, né, e graças a Deus, Deus habitou no meu coração e continua habitando, e ainda mais com as orações de cada um de vocês, e com certeza do Padre Jonas, né? E de vocês da comunidade aqui, Canção Nova, que eu amo tanto, e tenho uma admiração imensa por essa emissora humilde, cheia de amor, cheia de tudo, cheia de Deus, né? E que Deus permaneça. Amém. No meio de cada um de vocês da comunidade. E que eu digo também para os nossos irmãos que são arrecadadores, que são da Canção Nova, que faz parte da comunidade, que ajudem a Canção Nova, que ela merece. Elas dão o máximo, né, contribua o que puder, porque tudo aquilo que vem de Deus está aqui. E isso aqui, para mim, é um caminho do céu. E eu gostaria de, nesse momento, refrescar um pouquinho, se não atrasar, não sei, queria mandar um abraço para o pessoal de Cunha, inclusive a dona Célia, do seu Elinho, onde ela sofreu um acidente, né? De um tombo lá, não estava passando bem, mas ela pediu a oração de cada um de vocês aqui, né, que orasse por ela, né? A dona Dora do seu Iê, a qual eles doam a casa para a gente morar até hoje. E toda a família, todo o grupo de oração de Cunha, que Deus abençoe aquele pessoal. E também este ano, um ano de política, que Deus, Jesus, né, o misericordioso de todos nós, né, que dá força a cada um de nós, que toque no coração dos políticos para que não haja desavença nenhuma, não haja violência, que não haja coisas que ofendem nosso irmão. Que abençoa os candidatos, tanto de um lado como do outro, né? Inclusive o Filipinho, que é um grande prefeito, um grande homem, que lutou para Cunha e luta para Cunha. O Heitor também, não estamos falando de política, estamos falando da paz, né? É isso mesmo. Mas a política tem que incluir, não é verdade? Na oração, na vivência a gente tem que rezar com Cristo, né? por aqueles que assumirão, né, à frente de uma sociedade, pedindo mesmo discernimento, a sabedoria de Deus para cada atitude, né? A gente tem participação aqui, não vou identificar a pessoa, ela pediu para não ser identificada. Ela conta o testemunho dela, um testemunho muito sofrido, uma mulher que foi traída pelo marido, e o marido escondeu isso por vários anos. Quando ela descobriu, ele já tinha um filho com outra mulher, uma criança de 3 anos. Na época ela fez uma coisa que hoje ela não faria, ela pediu para o marido sair da casa. Hoje ela vê que isso foi uma coisa errada, mas na época ela não tinha dimensão do que ela estava fazendo, e ela sofre muito por isso, entrou em depressão, pensou até em suicídio, até que ela encontrou o amor de Deus. Há 3 anos ela acompanha todos os dias a Canção Nova, é a grande companheira dela, e ela pede orações por ela, e ela aconselha as pessoas que estão pensando em se separar. Ela diz que essa é a pior alternativa, só em último caso mesmo, mas que não convém, porque as sequelas que ela sofre são piores do que se ela tivesse perdoado e vivido com o marido que ela tanto amava. Uma outra participação é da Mara, o Twitter dela é Mara Diogo. Ela fala do testemunho do seu Zé Bento, da dona Iracema, que Deus a cada manhã renove este grande exemplo de perdão, e esta família, que Deus abençoe vocês.
Amém. Nós estamos aí nessa semana linda, né? Convidados aí pela Igreja do Brasil a viver, a bendizer a Deus, né? Pela nossa vida, Semana da Vida, né? E esse testemunho aqui, eu estava até comentando com o senhor José Bento e com a Iracema, aí durante o intervalo, enfim, dizendo para eles, né? Que eles são geradores de vida. Quantas pessoas hoje, né, estão se levantando através desse lindo testemunho dos dois, né? E também dizendo o seguinte, né, é uma escolha, é uma questão de decisão. Eu sei que não é fácil, né? Estou falando com você aí em casa, a situação a qual você viveu, eu acho que, como eu disse, estou repetindo, não é fácil, né? Eu acho que uma das piores coisas que pode nos acontecer, principalmente quando é filho, né? Não é fácil não, viu, gente? Mas, olha, a melhor escolha é perdoar, tá? Sabe por quê? Eu sei que a gente precisa da ajuda dos profissionais, mas conte com Deus. Deus pode te ajudar nesse sentido. Agora, é claro que a gente está falando de perdão, de perdoar a pessoa, né? Mas é claro que a gente também tem que lutar por justiça, né? É claro que a gente também tem que acreditar nas autoridades a qual nós elegemos, a qual nós escolhemos, enfim, para que a justiça seja feita, não é? A justiça do jeito que precisa ser feito. Quanto a nós, né, senhor José, é o perdão, não é isso? O perdão é a coisa mais fundamental, né, da nossa vida, porque gera mais amor, mais vontade de viver, mais vontade de estar junto com o nosso irmão. Porque nosso às próximo, vezes, né? as pessoas, né, que não compreendem, né, esse processo do Senhor, pode até pensar, mas como pode, né, os pais perdoar essa pessoa? Porque se fosse uma pessoa que chegasse, cometesse, né, essa situação e não tivesse nenhuma ligação a vocês, claro, não seria diferente, porque seria também perda, né? Mas parece que seria mais compreensível do que, né? Uma pessoa que está dentro da casa de vocês, que é considerado como amigo de vocês, uma pessoa próxima de dentro de casa, né? É tanto para quem lembra, né, da fatalidade lá nos inícios, o senhor nem acreditava a princípio que era, né? O senhor levou um tempo para assimilar isso, para acreditar que tinha sido essa pessoa, né, que tinha tirado a vida das suas filhas. Justamente. E aí, para muitas pessoas, deve pensar assim, nossa, mas como é que pode o senhor, o pai, a mãe, né, chegar a ponto disso, ver toda essa situação com a pessoa que é próxima e ainda perdoar, né? Será que esse pai não tem amor no coração? Muitas pessoas podem dizer isso, não é isso? O senhor chegou a ouvir isso? Muitas vezes eu cheguei a ouvir, muitas pessoas até me disseram, Zé, você está louco, você precisa até internar. Eu falei assim, olha, meu filho, você não sabe o que está por trás disso. O que está por trás disso é muito mais do que a gente imagina. É Cristo, é Jesus está nos ajudando. Uhum. Até muitas emissoras, no caso da Record e outras emissoras, um jornalista perguntou para mim assim, Sr. Zé, o senhor fala muito de perdão, mas é fácil perdoar? Eu falei assim, é muito fácil. É só nós olhar no exemplo de Cristo, Jesus pregado na cruz, né? E no meio dos dois ladrões, ele pediu, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que faz. Então, isso aí é uma coisa para a gente muito tocante no nosso coração, porque ele mesmo ensinou a gente a perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? E muitas vezes ainda, né? É o que o senhor sempre fala também, né, seu Zé Bento? Isso. Que o seu Zé Bento sempre diz isso, que ele perdoou. A parte dele, dar o perdão, ele fez. Agora, quanto ao julgamento, à justiça, isso cabe às autoridades. Cabe à autoridade, justamente. Ok, a gente vai para a nossa receita. Não receita. Caiu. Então, ó, gente, a nossa receita, mais uma vez, no nosso blog, viu? Essa semana a gente está falando de vida e eu acho que, olha, é uma semana maravilhosa. Eu estou amando, né? Porque eu acho que são esses testemunhos que vêm nos ajudar a permanecer na caminhada e acreditar, né, que a verdadeira vida, ela só é dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma decisão como essa, né, feita por esse casal aqui que está nos acompanhando, eu estou muito feliz. Eu acho que durante esses tempos todos a qual eu estou à frente do Manhã Viva, é uma das entrevistas que mais mexe com o meu coração. Porque a gente que é mãe,
não é? Eu que sou mãe, também tenho 2 filhas, é impossível imaginar, né, uma situação como essa. E quando a gente depara, né, e a gente fala, meu Deus, né, é assim, humanamente, eu acho que não tem como compreender. É uma ação de Deus, não é, Sr. Zé? Justamente. O senhor acha que se o senhor não tivesse Deus na sua vida, você tinha essa capacidade, Iracema? Você acha que você conseguiria? Não. Não, né? Sem Deus não tem condição. condição. Como na camiseta dela, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Agora, eu quero assim, olha, porque também, gente, a gente sabe do limite de cada pessoa, a gente sabe, né, Rodrigo, assim, da capacidade de cada um, certeza. né? Graças a Deus, o senhor José, ele conseguiu, né, vivenciar isso. Mas para as pessoas que estão em casa, né, que sofreram uma dor parecida com a do Senhor, e que hoje, né, deixaram de viver também por causa de depressão, de revolta, enfim, o que o senhor diria para essas pessoas? Eu diria a eles para eles parar e pensar muito antes de fazer alguma coisa que nos prejudica a eles mesmos. No caso do suicídio, no caso de uma perda de uma esposa, no caso de uma perda de um filho, como nós perdemos 2 filhas, né? Nós perdemos aqui na terra, mas tenhamos certeza que ela está no céu com Deus, né? E eu quero passar essa mensagem para essas pessoas, meus irmãos, né? Tanto de Cunha como de todos os outros lugares que com certeza no Brasil inteiro estão nos ouvindo, né? E para que eles parem e pensem, e orem, rezem, façam como Jesus diz, orai sem cessar para que não caísem em tentação, né? E nós precisamos na nossa vida a oração, muito. Ok. Né? Olha, gente, é um testemunho belíssimo, né? Eu ficaria aqui, né? Eu vou ficar, viu? Depois do programa eu quero continuar aqui, conversando com eles. Mas obrigada a você. Eu quero agradecer de coração hoje, um agradecimento do profundo da minha alma para todos os nossos sócios, pela oportunidade de ter levado esse testemunho tão lindo para o Brasil e para o mundo através da internet. Obrigada mesmo de coração, obrigada porque você nos mantém aqui no ar, para que testemunho como esse chegue a tantos corações, né? E hoje, da Semana da Vida, levantando tantas pessoas. Deus lhe pague de coração. Eu quero dar um abraço no senhor, agradecer mesmo, tá? Pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo seu testemunho. Nossa, que dignidade, que beleza, viu? Que Deus te mantenha em pé e nos ajude a continuar, porque esse testemunho do Senhor nos faz erguer a cabeça e dizer, meu Deus, o que era isso que eu vivi há instantes, né, Rodrigo? Iracema, obrigada, viu, meu bem? Deus abençoe.